Então, a gente vai falar um bocado aqui sobre gravidez. A gente vai começar falando de parto. Parto, que na minha cabeça significa dor, agonia, significa coisas abrindo, rompendo, Dá quanta coisa. vontade. Mas então, na real, assim, o parto faz parte da gravidez, é impossível um sem o outro. Como é que você imaginava o parto e é assim tão horrível? Eu imaginava que ia doer muito. Eu imaginava que ia doer muito. E... Doeu. Doeu muito. E assim, eu, como mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem, ficar lendo as coisas, e eu já sabia que eu ia ter um parto longo, né? Primeiro que eu tinha decidido que a primeira coisa, e eu acho que é muito importante, é a gente decidir realmente se a gente quer um parto normal ou uma cesariana. Até porque, assim, as pessoas... você tem que decidir isso antes. Tem mulheres que eu conheço que têm medo do parto e elas acham que vão morrer. E eu acho que se você tem medo, decida por uma cesariana. Eu acho que isso não tem que ser questionado. Porque parto... Não, é uma decisão sua. Eu, como sempre, tive muito pavor à cirurgia, à corte. Então, eu sabia que eu não queria uma cesariana, só se realmente fosse necessário, porque eu tenho muito pavor à corte. E assim, eu sabia que ia doer muito, eu sabia que ia ser longo, mas eu não imaginava que fosse doer tanto. Eu não imaginava que fosse ser tão longo. Eu não imaginava que fosse ser um sofrimento no nível que foi. Claro. Quais foram os seus maiores medos? Assim, era dor mesmo? Morrer? Meu maior medo era morrer. Mas é assim, tão alto o índice de pessoas que morrem no parto? Não é mais. Mas eu não sei se faz parte do processo da gravidez, se são... Mas assim, a coisa que eu mais tinha medo do parto era de morrer. É mesmo? Né? Não tenho dúvida de que a dor, por mais que eu soubesse que o tempo, nada me dava tanto medo quanto a ideia de que eu podia morrer e deixar a Louise. Claro, porque imediatamente você está criando uma vida que é completamente dependente de você num processo de risco, né? Porque o parto é um processo de risco. Mas no fim, foi tudo bem. Tem certos mecanismos, né, que fazem parte do processo antes do parto, né? Sim. Do pré-natal. Então você tem um acompanhamento médico. Claro. Você realmente vê o teu corpo, o preparo, teu psicológico tem que estar bacana. Mas a aflição, muita aflição. E também tem muito disso, né? Assim, o processo do parto, você sente antes. Né? O seu corpo ele vai se preparando para o parto. Né? Então, assim, para as mães que estão vendo, elas com certeza já leram também, mas assim, se não leram, quando vai chegando próximo do parto, seu corpo ele vai tendo pequenas contrações que você não sente ainda. E quando ele vai chegando muito próximo, você sente o que a gente chama de contração de ensaio, que são contrações reais de como vai acontecer quando você entrar em trabalho de parto, mas é só para o seu corpo dizer para você que, além de que está chegando a hora, de você saber como é que vão ser aquelas dores. E eu senti as contrações de ensaio 2 vezes, em 2 momentos diferentes, e assim, doeu muito, e eu fiquei agoniada, eu não conseguia, foi uma coisa, né, que eu fiquei realmente muito assustada. Cólica. Não é uma cólica, assim, não é como a ideia da cólica. A dor é uma dor nas costas que vem puxando pra baixo. É assim, uma dor cansada, uma dor... Eu não tenho assim como descrever. Dor cansada é a melhor descrição. Mas é assim, sabe quando você com coisa... eu realmente não consigo descrever, mas assim, é uma dor que vai das costas e vai descendo pras pernas, sabe? Então assim, e eu tive o processo de contração de ensaio. E foi interessante porque, assim, o meu parto ele foi diferente do convencional, né? Eu já tinha conversado muito com a minha mãe, com a minha sogra, com todo mundo que já tinha tido bebê. E eu ficava conversando e a coisa que eu me preocupava muito é como é que eu ia saber. Minha maior preocupação era como é que eu vou saber que eu estou em trabalho de parto, né? Que é uma curiosidade. E aí eu comecei a ler. E eu tive um trabalho de parto completamente diferente dos partos da minha mãe. Que aí as orientações que ela me deu não foram úteis nesse sentido, porque eu tive o que a gente chama de bolsa rota,
A minha bolsa estourou antes, né? O meu trabalho de parto, ele começou com a bolsa estourando. Só que não é igual novela, que a bolsa estoura, é aquela ruma d'água. Não foi assim, né? Eu fui no banheiro e eu saí molhando o caminho da porta do quarto até o banheiro e saí molhando tudo. E eu achei... na minha cabeça, tipo, como é que eu não tô conseguindo me controlar? Tô fazendo xixi no caminho inteiro. E, só que aí, né, assim, eu percebi que aquilo não era xixi. E aí, a gente tava com a reforma em casa, tava eu e o Felipe na casa de mamãe, né? E eu chamei ela. Eu disse, mamãe, eu acho que a bolsa estourou. Ela disse, mas você tá sentindo dor? Eu disse, não tô. Eu realmente não tava ainda, né? E ela disse, não, então se acalme, deita um pouquinho, espere, bota uma toalha. Se não tá saindo, a gente vai pra maternidade. E continuou. E aí, 6 horas, isso foi 3h30 da manhã, 6 horas eu acordei, fui no banheiro e saiu o que a gente chama de muco, né? Que é o tampão, que é um sinal assim, o bebê vai nascer. E aí foi quando eu comecei a sentir dor, mas ainda era muito leve. E a gente foi pra maternidade, eu tive um trabalho de parto de 17 horas. Nossa. Então, assim, É exaustivo. Quando você vai pra maternidade, o que você levou? O que levar para a maternidade? o que levar para a maternidade? Primeira coisa, pense que você vai amamentar. Então leve roupas que sejam fáceis de amamentar. Existem baby dolls que você já tem a alcinha pra você tirar, pra facilitar no processo de amamentação. Sutiã de amamentação, não é que os sutiãs normais, realmente tem que ser o sutiã de amamentação. Qual que é a diferença? É porque ele abre. É o sutiã normal, só que ele é abre pela aqui. frente. Ele tem uma abertura aqui na frente só pra você conseguir amamentar. Que maneiro. Legal. E aí, existem baby dolls que são desse jeito também, que tem essa abertura na frente pra facilitar o processo. Porque, eu digo por mim, né? Comprei alguns que levei pra maternidade e eram extremamente contraprodutivos, porque eu não conseguia tirar pra poder amamentar nas minhas tentativas de amamentar a Luísa. Então, assim, foi um processo muito difícil. Então, realmente, tirar sandálias confortáveis, né? Pantufa mesmo. Você vai de pantufa. E se você for receber alguém, né? Que alguém que queira ele visitar, que tenha algum hobby, alguma coisa que você se sinta mais confortável para receber. Apesar de que eu tenho uma opinião um pouco complicada em relação a visitas na maternidade, né? Eu acho que as pessoas têm que perguntar à mãe antes de ir. Porque às vezes é um momento muito íntimo e que, assim, não é todo mundo que você tem que ter bom senso, Tem né? que ter bom senso. Você vai lá, meu filho, pergunta se querem você lá Quando agora. a gente foi visitar ela, a primeira coisa que a gente fez foi ligar. A gente pode ir, dá certo. É bacana. Você tá confortável. Porque né? assim, até quando você vai pra casa de uma pessoa, eu acho que é legal você perguntar, porque você não sabe o que tá acontecendo ali. Eu nem abro. Imagina Você o vai se momento. realizar, eu nem abro. Imagina o momento que a pessoa tá vulnerável, a mulher tá vulnerável, tá o bebê frágil, totalmente dependente da mãe, o pai tá ali ajudando. Então, assim, é um momento muito único. Muito. Né, Tem que no ter bom senso. E às vezes, assim, a gente não tá preparado realmente pra receber todo mundo. E às vezes você não tá confortável. Como eu tive um trabalho de parto muito longo e depois eu fiquei muitos dias internada com a Luísa porque ela não mamou, porque a gente teve minha pressão subiu e assim, a gente teve outros problemas, a gente ficou muitos dias na maternidade. Então, assim, eu estava desconfortável, eu não estava me sentindo bem. Então, eu acho que gira um pouco disso, de você ter realmente essa preocupação. Será que é conveniente eu ir agora? Né? Porque às vezes a gente pode acabar recebendo uma visita que não seja tão... Vocês não, porque eram pessoas muito próximas, mas assim, às vezes pode ir uma pessoa que não seja tão próxima e que não seja confortável pra mãe naquele momento. Isso aconteceu comigo, tá, gente? É por isso que eu tô... Não, mas eu acho que é importante falar disso, que a gente tem a ideia do parto, do nascimento, como um evento público. Né? E não é bem assim. Não é. Não pode ser. E eu lembro que quando nos primeiros momentos, eu sempre ficava receosa, porque eu já li algumas coisas sobre como a mãe e como o bebê estão vulneráveis nesse primeiro momento. E às vezes alguma pessoa está com alguma coisa, pode passar alguma doença, pode passar alguma coisa sem querer, sabe? Porque é um momento frágil. Então tem muita gente que chega e já quer abraçar o recém-nascido, já quer dar beijo na... Não tem necessidade, você vai ter outros momentos mais pra frente, né? Todo o processo da maternidade, se a pessoa... Como é que tá a cabeça dessa mãe? Como é que essa mãe tá aceitando a criança? Como é que ela vê... Porque a gente é animal, a gente é bicho ainda, né? Então, como é que tá a proteção dessa mãe com essa criança? O sentimento de que qualquer um pode fazer mal. Na educação a gente tem muito disso, né? A gente, quando vai trabalhar com criança pequena, tem um monte de regrinha que não é tão falada assim, mas... Não fique abraçando as crianças. Quando você vai receber um pai ou uma mãe com bebê, não peça para segurar a criança do pai e da mãe.
sabe? É invasivo. E eu acho que isso parte também para relações comuns. É bom senso. Por exemplo, eu tive contato com meu irmão quando eu tinha 12 anos, mas tirando ele, eu não tive contato com outras crianças. Então, assim, eu não tinha menor trato com o recém-nascido. Então, eu demorei um pouquinho pra pegar Luiz, porque eu tinha medo de machucar o bebê. Claro. Ele é muito frágil. E aí, melhor do que a mãe e o pai fazer isso, acho que não tem nesses primeiros dias. Mas eu acho porque assim, o processo do parto, principalmente porque a gente eu não gosto de culpar os hormônios, porque às vezes a gente na gravidez, é culpa dos hormônios. Não necessariamente, acho que não é positivo ficar culpando, mas quando o bebê nasce é uma carga de hormônio muito grande, então você tá muito frágil. E como eu fiquei muitos dias no hospital, então eu chorava muito e eu ficava angustiada. E Louise, como ela não comeu, a gente teve que botar uma sonda pra ela comer e não pôde botar pela boca, teve que botar pelo nariz, porque ela não deixou pela boca, né? Ela ficava vomitando. E o parto foi muito longo, ela engoliu algum resto de parto, ela ficava vomitando coisa preta. Então assim, foi um processo muito difícil. E eu sentia muito, eu chorei muito. Foram 6 dias em que eu chorei, não tinha um dia que eu não chorasse enquanto a gente estava na maternidade. Então assim, receber uma visita que às vezes não fosse alguém muito próximo, que eu não me sentisse confortável, e eu não queria que as pessoas me vissem tão mal, porque assim, existe também um pouco dessa magia, o bebê nasceu e tá tudo lindo, e não necessariamente vai ser, né? Às vezes é um processo mais difícil. Infelizmente tem até algumas mães que sofrem de depressão pós-parto, que elas não conseguem nem amar o filho no primeiro momento, e que isso também é normal, porque assim, se você pensar, por mais que você tenha sentido o bebê na sua barriga, você nunca viu, né? Então não necessariamente você vai ver o seu bebê e você vai amá-lo como se fosse, não é. Não, primeiro você se adapta ao seu Uma filho. pergunta que a gente pensou em fazer pra você, que eu acho que encaixa agora é: você nasce mãe ou você torna-se mãe? Eu me tornei mãe. Eu acho que eu não nasci. Principalmente porque, assim, quando eu era mais nova, minhas irmãs mais novas nasceram, né? Eu ajudava a mamãe e eu achava que eu fazia muito, que, tipo, eu era... É por isso que talvez até, como eu disse anteriormente, eu fosse tão presunçosa em achar que não ia ser tão difícil, né? Porque eu achava que, tipo, eu já tinha jeito, eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de fazer as coisas com as minhas irmãs, então... E quando o Luiz nasceu, eu percebi que trocar uma fralda das minhas irmãs, dar um banho, ajudar a dar comida, não era ser mãe, né? Eu me tornei mãe quando o Luiz nasceu, quando eu comecei a cuidar dela e abrir mão das minhas coisas e a dar prioridade a ela. Ia ter que planejar o que eu ia fazer e como ela estaria incluída nisso. Então eu acho que eu fui... Você falou que você teve um parto de 17 horas. Existe algum tipo de exercício ou atividade para você simular isso? Existem algumas atividades, inclusive na maternidade tinha, né, bola de pilates, as meninas ficam sentadas em cima e tal, que é pra ajudar no processo. Tem um cavalinho também, umas coisas assim. Eu não foram 17 horas no seco mesmo. Não fez nada antes. Primeiro porque tava sentindo muita dor, eu não conseguia nem sentar assim, eu fiquei... E a médica dizia assim, fique deitada pro lado esquerdo. Só que eu não conseguia. Primeiro porque eu fui extremamente grossa. Eu passei o dia todo brigando. Pobre de Felipe, minhas irmãs. Só não briguei com mamãe, porque a mamãe nem falava comigo, que ela disse que sabia. Então ela não falou comigo. Foi a única pessoa com quem eu não briguei. Mas eu briguei com todo mundo que tava lá. Eu dei grito em Felipe. E dei grito... Porque eu tava... É muito legal. Gente, é incrível. Eu acho que assim... Ser mãe estar em parto é passe livre pra... passe livre pra você. Fui grossa com todo mundo. E assim, disse várias coisas e minha mãe... Eu acho engraçado porque eu também... Eu acho que o trabalho de parto, pelo menos comigo, eu estava assim, no limbo mesmo. Era um negócio que eu não... Então, eu não consigo nem lembrar. Algumas coisas minhas irmãs me contaram depois e aí vai voltando. Mas assim, eu não conseguia nem pensar... de coisas que eu digo, meu Deus, como é que eu tive coragem de dizer uma coisa dessa? Você não tava em si totalmente, não, você tava no outro... Não, mas aí também tem isso. Quando Luiz nasceu, eu gosto muito de dizer isso. Você tá sentindo uma dor absurda. E quando o bebê nasce, passa. E eu não sei como é que você consegue descrever nenhuma dor que você esteja morrendo de dor e passa. E quando o Luiz nasceu, simplesmente passou. Eu não voltei. O corpo humano é massa, né? É incrível. Isso é um incrível. negócio. E aí ela voltou. E assim, quando ela nasceu, que a médica botou ela em cima de mim, eu já tava chorando, né? Morrendo. E retomando a parte de dicas pra gente encerrar Sim, esse bloco, claro. que estendeu bastante. Tem muita coisa. Me diz aí 4 dicas específicas para o parto. Olha lá naquela câmera e fala com o pessoal. Primeira coisa,
planeje o seu parto antes. Decida o que é melhor pra você. Se você quer um parto normal, se você quer um parto humanizado, se você quer uma cesariana. Então, acho que assim, é uma decisão sua. Então, decida com calma e decida antes. E comece a pensar nisso desde o início. Porque assim, quando se está em trabalho de parto, não dá pra decidir mais o que vai ser. Então, acho que é a primeira dica. Segunda dica, leia e tente entender todas as possibilidades de coisas que podem acontecer com você no parto. Algumas dão um pouquinho de medo, mas existem artigos muito legais que dá pra você entender em que momento do seu trabalho de parto você está, para que você não se assuste também com as coisas que vão acontecer durante o processo. E tenha perto de você pessoas que amem você e que estejam lá dispostas a cuidar e a levar grito e a não ficar chateada com você também. Isso é muito importante, né? Esteja com pessoas que você confie. E acho que o primordial, assim, eu fiz muita questão de passar, né, os primeiros dias de Louise com a minha mãe. Porque eu queria que alguém que não desse importância só a Louise, que não cuidasse só do bebê, porque quando o bebê nasce as atenções todas vão pra ele, mas que alguém que cuidasse de mim também. Porque no trabalho do parto, a mãe também precisa de muita atenção e às vezes as pessoas esquecem disso e cuidam só do bebê. Então quando você tá próximo de alguém que ama muito você, ela vai cuidar de você e do bebê. Que legal. Eu acho que essa dica é sensacional. Não precisa ser sua mãe, mas que fique muito claro que você é importante. Sim. Que o bebê tá lá e ele é importante, mas você é importante. Que as pessoas que estão próximas da mãe têm que ter esse cuidado, realmente. Sim. De estar dando atenção pra ela, da mesma forma que dá pra criança, pra não gerar nenhum problema. Então é isso. E a gente já volta pra falar um bocado sobre o primeiro filho, sobre Louise e muito mais.